É, rapaziada, e parece que a treta entre o Lazzaroni e o Neto nunca vai acabar. Você já sabe que o Neto até hoje não perdoou o Lazzaroni por ficar de fora da Copa de 90. E o ex-treinador faz questão de sempre que pode dar uma cutucada no Neto. Ele, a partir do momento que foi pra TV, ele criou um personagem que criou a fantasia dele. Ele pensa que jogou mais do que ele na realidade jogou. Ele pensa que foi craque, mas ele estabelece isso como um cartão de visita do programa dele. Mas você, a sua sina na sua vida, você tem que responder por que você não me levou pra Copa do Mundo. Pois é, mais uma vez o Lazzaroni voltou a falar do Neto e olha, isso vai dar pano pra manga. Você vai ver no vídeo de hoje o que foi que o Lazzaroni falou, a opinião do Neto sobre ele e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Bom, rapaziada, não é a primeira vez que o Lazzaroni fala do Neto. Ele já havia citado o apresentador e ex-jogador em um podcast que ele foi. Laza, qual a pergunta que você mais respondeu na sua carreira? É muito difícil, porque estamos falando aqui de bem 2, 3 seleções que antigamente fazia. E na minha época ela já começou tendo muitos jogadores fora. Desde então se pergunta muito a todos e os mesmos analistas, comentaristas, os que fazem análise do futebol perguntam: por que não só convocar os atletas do Brasil? Eu respondo uma dessas questões assim: nós temos que pensar em seleção como os melhores brasileiros estejam onde eles estiverem. E achar mecanismo para treinar. Hoje você já tem a data FIFA, que é quase um período de 10, 15 dias que você tem para conviver com o atleta. Antes você convocava quinta, se apresentava sexta-noite, sábado de manhã treinava e jogava-se domingo. Às vezes viagem fazia isso. Então acho que nessa questão evolui isso muito com a data FIFA. Mas tem muitas outras. Por que deixou de fora fulano? Por que deixou de fora ciclano? Em se tratando de seleção, essas questões estarão sempre atreladas à função. Não a você, mas à função. Então você vai ter que responder elas sempre. A pergunta do Neto te incomoda? Te enche o saco? Não, porque tem uma resposta que é própria quem estuda Futebol sabe. Futebol sabe. Um balão japonês. Conhece o balão japonês? Ele só vai até 20 metros de altura, 50 metros. Depois ela apaga e desce. Então eu respondo: era um bom jogador, um jogador especialista em bola parada, tá? Mas a dinâmica era baixa, movimentação, sentido de equipe. Tem outros, vamos dizer assim, pré-requisitos para jogador de seleção. Tem funções, inclusive, que há uma doação muito maior. E tem outras que o talento, a iniciativa, a atitude positiva, ela também serve como referência. Mas tem algumas que você precisa de reunir muito mais aquilo do que jogar a bola só, jogar seu boleirão. Não, e o Neto pode. Estoura em 90. Não, ele faz o seguinte, depois do brasileiro. Ele, como foi pra televisão, ele usou como cartão de vidista. Eu fui um injustiçado em 90. Ele nem em novembro da tele titular, ele depois da Copa é que ele vai ser campeão no Corinthians. Acho que é o primeiro. Tem outros que só ganhou um título também. Então não me chateei. Até uma vez eu estava num samba, um amigo, num evento, não era de samba, mas não era numa escola de samba. Aí tinha um chefe de torcida de São Paulo também. Aí estamos entrando, eu e esse amigo. Aí ele: pô, por que você não convocou o Neto? Aí eu virei: desculpe, eu não joga porra nenhuma. É uma forma jocosa, mas eu não acho... era tão pouco assim, mas ele não era excepcional. Eu vi uns vídeos dele na internet, assim, até desrespeitoso, te ofendendo, assim, de uma maneira, sei lá, desnecessária. Olha, e eu vou te falar... Teve um momento de pessoas: pô, processa ele. Não interessa tirar o dele. Para essas alegações do Lazzaroni, o Neto deixou uma resposta no seu programa e foi bem duro nas suas palavras. Eu fui chamado no ESPN agora, da Veia, né? Da ESPN da Veia. O Lazzaroni disse que eu era um balão japonês. Na época de 90. Balão japonês é um cara gordo. Ele é gordofóbico ainda. Desgraçado ainda. É gordofóbico ainda, o Lazzaroni, de quando eu jogava bola. Cara, eu não sei se 90 e 91 eu fui o melhor jogador do Brasil. Eleito pela imprensa, por todos os comentaristas, por todo mundo. Pô, eu pesava 74 quilos, velho. Eu fiz gol pra caramba, eu fui um dos caras mais importantes do título de 90, 91. Ele não me levou na Copa do Mundo, ele levou o Bismarck, com 17 anos, e o Tita.
E ele deu entrevista da ESPN agora, na veia, eu acho que é isso, e dizendo, e falando assim, só que a sina dele, até a morte dele, espero que demore muito, né, que viva bastante, até os 100 anos, porque qualquer entrevista que ele for, esse Zé Ruela, pé de rato, orelhudo, porque eu ganhava a Copa sozinho, em 90. Aquele lance do Maradona, aquele dribla todo mundo, dribla o Dunga que ele fez, o alemão, dribla o Ricardo Rocha, dribla o Ricardo Gomes, mete a bola de direita pro Canija, o Canija dribla o Tafarel e faz o gol de esquerda. Eu já tinha feito 2 gols contra a Argentina. Na fase que eu tava, eu e o João Paulo, que jogava no Bari. Mas você, Lázaro, até o fim da sua vida, quando você tiver veinha assim, ó, os dedos tudo caindo assim, não sei o quê. Você vai assim, ó, assim. Aí você tá passando na praia, que você é rico, né? Aí você, e aí, Lázaro, por que você não levou o Neto pra seleção? É só isso, o Pusca me queria, o Gerson me queria, o Pelé me queria, todo mundo me queria na Copa. Mas você, a sua sina na sua vida, você tem que responder por que você não me levou pra Copa do Mundo. Não tem outro jogador na história que é tão batido essa tecla. O Alex em 2002, né? Que é um absurdo que o Filipão fez com ele, até uma trairagem daquilo que o Alex fez durante a campanha toda, né? O Falcão em 78, né? O Gabigol agora. Então, ele levou o Tyson a oportunizar. O grande Tite levou o Tyson para oportunizar. E aí, Lazzaroni, por que você não levou eu? Porque eu era balão japonês, porque eu era gordo. Larga a mão de ser gordofóbico, tá certo, gordofóbico? Acho que tá. Larga a mão de ser gordofóbico, rapaz. Tá de brincadeira. Que, por sinal, na Copa do Mundo, você já estava acertado com a Fiorentina. Se teve uma seleção tão mercenária nessa Copa do Mundo, foi a sua. Porque vocês brigaram tanto por dinheiro que vocês não fizeram nada. Tanto é que você levou o Romário com uma lesão no tornozelo. Eu acho que o tendão de Aquiles ou ele operou o tornozelo. Tanto é, ele operou o tornozelo, tanto é que ele nem jogou o Romário. Que o Romário é o Pelé na área. Não tem pra ninguém. Agora você fez isso e você vai ter que falar de mim. Quando você tiver, tira o Eduardo. Quando você tiver assim na sua casa, ó, aí a sua mulher vai falar pra você, por que você não levou o Neto? Por que você não levou o Neto? Mas parece que tanta dureza do Neto não foi suficiente e o Lazzaroni voltou a falar do craque Neto. Se liga só. Que o Neto bate nisso pra caramba, né? Porque o Neto é campeão com o Corinthians em 90, né? E o Neto, assim, o Neto é um personagem, então ele sempre fala, quando ele é tocado, ele fala de 94, fala de 90, que eu jogava bola batalhar e tudo mais. Mas naquela época, assim, a gente hoje, vendo os personagens de anos atrás falando, a galera que consome hoje, duvido, assim, posso me enganar, mas duvido que o pessoal tenha a paciência de ir lá e recorrer à história, né? E voltar lá, buscar. A gente ouve e fala, porra, né? Vai olhar a seleção na seleção, pô, o Neto cabia aqui, em 94, em 90. Mas como era a situação em 90? Do Neto. O Beto chegou a ser, na minha primeira convocação, ser convocado. O Neto, é. Betão, você disse muito bem, um personagem. Ele, a partir do momento que foi pra TV, ele criou um personagem, criou a fantasia dele. Ele pensa que jogou mais do que ele, na realidade, jogou. Ele pensa que foi craque, mas ele estabelece isso como um cartão de visita do programa dele. Sim. Mas é um balão japonês. Sabe, conhece o balão japonês? Sim. Sobe 50 metros, altura, não ganha muita altura e desce. Eu fui outro dia num podcast e falei, não joga porra nenhuma. Aí, pô, não faz isso. Até, se você analisar, tá bom. Lazzaroni errou. Mas por que o Neto não vai em 86? Por que o Neto não vai em 94? Por que o Neto não vai em 98? Então, sou eu errado? Então, muitas vezes, se aproveitam disso. Você fala do título brasileiro. Tem coisas muito... Né? Tem coisas, muitas vezes, que você não pode dizer e vai morrer contigo a vida toda. Lógico. Mas a dinâmica era baixa, a intensidade era baixa. Excelente cobrador de falta. Kickbox, que é um termo... o futebol de americano tem um kicker, né? Então, só entra pra bater. Então, e tinha opinião pública cobrava na época? Na realidade, sempre houve muita pressão midiática de estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, vamos dizer assim. Tinha, porque... Cada um pelos atletas que jogavam lá. Isso. O Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo, porque tem parte de 10 candidatos ao título.
Sim, as torcidas E acreditam a que vai ganhar. seleção da mesma forma. Sim. Só que ali já estava iniciando também as saídas. Então, a pressão era nesse sentido. Mas o que a gente podia... Quando vocês... qual é o universo da seleção? Pra mim, foi eu vinha de... O que tocava, vamos dizer, virava ouro, batia campeão, batia resultado, batia rendimento. Hoje se diz entrega, né? Entrega. Então, surgiu pra mim e tinha que montar. E aí, como é que você faz? Aí você começa, cada posição ou função, estabelecer os candidatos. Só que muitas vezes, poucas pessoas entendem que naquele momento, entre fevereiro de 89 até a Copa do Mundo, não tem volta. Se você estabelece uma linha de ação, não dê resultado ali, entra, sai, entra na fila lá atrás para você tentar de novo. E isso era com jogadores, era com jogada, com sistema, com qualquer coisa. Para você encontrar rapidamente porque nós não tínhamos ido bem também na Copa América, tínhamos sido goleados 2 anos antes pelo Chile. Então... A seleção estava vivendo um momento de transição, remanescente ainda de 82, 86, mas surgindo uma geração nova. Eu iniciei só com jogadores que atuavam no Brasil, aí depois, seleção são os melhores, seja onde eles estiverem. Então você tem que ter felicidade nas escolhas, esse é bom, esse não é, e contar com isso. E como eu tinha passado por Vasco e Flamengo, para ali serviu a base e a própria seleção olímpica, que não tinha chegado ao título, mas era uma base. E aí foi estabelecendo a linha de ação nossa. Mas isso só se dá com muita dificuldade. Por exemplo, vamos fazer uns amistosos na Dinamarca, Suécia e tal. Aí eu falei para Eurico, não vou não. Eu posso convocar os melhores? Não sei, porque havia um impedimento. Não é como hoje que você tem data FIFA. Sim. Você convocava na sexta, se apresentava no sábado, jogava no domingo, na segunda mandava embora pros clubes. Então tinha que negociar. Às vezes ligava, fulano, não vou liberar, tem campeonato. Já tinha gente já na Europa também, entendeu? Por exemplo, e a Copa América, que foi o pontapé oficial do projeto... Lazzaroni, seleção 89, brasileira. Aí você teve um 89, time campeão, né? Mas tinham 18 jogadores para jogar aquela competição. E no primeiro jogo o Tita distende. Que eu tentei botar ele de 10. Sim. Tá? Fazia... Muita gente no Flamengo, ele jogava de meia pela direita, mas teve um momento no Grêmio e outro momento que ele foi 10. Tá? No meu... campeonato no Vasco da Gama, eu volto a ele a fazer a meia, porque eu botei na frente Bebeto e Romário. Então, baseado nisso, você tinha que disputar. E ali, tanto que a gente começa com dificuldade em Salvador, campo pesado, muita chuva. Eu fui ver, terminamos o treino de manhã e eu fui ver a Fonte Nova. Um charco, sabe aqueles canos de ferro que você furava Copa assim América, tá no Brasil. pra tentar melhorar a drenagem. Então vai sair com um jogador pesado, vai sair com um jogador mais leve, tanto que a gente inicia com depois, felizmente que fomos para Recife, caiu o tapete, aí vieram a felicidade de juntar Bebeto e Romário e jogar para eles, porque nós quando começamos a treinar, eu estabeleci uma charla, vamos dizer assim, um papo com o jogador. A ideia é fazer assim, assado, dessa forma que a gente pretende jogar. Mas nessa excursão nós perdemos para a Dinamarca de 4, perdemos da Suécia, ainda fomos jogar com a Suíça e perdemos de 1-0. Então, Imagina a pressão, não. Era você dentro da pressão, um gás na altura, aceso, você ali dentro. Então... Agora, acho que você falou sobre um momento, e até pra molecada entender, ele já chamou o Neto muito convidado pra estar aqui no Charla Podcast, né? Hoje é São Paulo, mas não conseguimos. E não conseguimos, mas enfim, tá aqui o espaço. Seria maravilhoso conversar com o Neto, cara, de verdade, um sonho pra gente aí. Agora...
voltando um pouquinho atrás, você falou duas coisas que me chamam a atenção pra molecada entender. Tinha essa questão, como os jogadores jogavam aqui, né? Hoje em dia, todo mundo fora, da pressão das imprensas locais pelos jogadores do estado, né? Por exemplo, o craque, por exemplo, a imprensa paulista pediu o Neto, né? A imprensa carioca E o Veloso também, goleiro. E o Veloso, goleiro. Então, assim, imprensa carioca, outros jogadores. Isso é antigo, né? Julinho, Botelho e Garrincha. Um de São Paulo, Garrincha. Graças a Deus tivemos muitos assim. Desse nível, né? Desse nível. Exatamente. Hoje nós estamos chorando porque temos pouco. Hoje se for ter essa pressão, é pressão pro jogador que atua no Brasil. Só por Não tem- isso. Agora, tinha muito isso. Então a imprensa paulista pedia muito o Neto. Era essa parada. Era Tinha isso, né? parada. Veloso e Neto, sim. Sim. Veloso era um bom goleiro também. Você falou da intensidade. Mas você, treinador, vai deixar, graças a Deus, vamos Gente de dizer assim, fora. gente boa de Ainda fora. mais no Brasil, né? Eu levei 5 backs. Eu deixei Donato, deixei André Cruz de fora, pô. Pô, caras internacionais, Milan, La Entendeu? Corunha. Eu levei 5 atacantes. Levei Miller, Careca, Renato Gaúcho, Bebeto e Romário. Só que Bebeto e Romário se lesionaram, mas foram a referência nossa da Copa América. Então aquele time da Copa América não foi o time da Copa do Mundo, porque o próprio Silas se machucou, o Aldair saiu dentro da preparação para o Mundial, saiu para disputar a final de Liga de Campeões Benfica e Milan. E o Aldair, que eu tinha pego do juvenil, lancei no primeiro time e lancei na seleção. Essa é a felicidade do futebol brasileiro. Já dizia Beckenbauer, é sempre uma primavera, você tem sempre flores novas que surgem e desabrochando. E isso temos que contar com ela. Tem uma garotada aí. Apesar da gente hoje ainda acho que o Neymar misturando as coisas, Sim, top. mas E tudo tá torcer ligado. pra ele se recuperar e ir bem pra ajudar o Brasil. O Romário essa falou isso frase- agora, né? Ah. O Romário falou isso agora recente, né? Que não adianta brigar contra os fatos. Enquanto o Brasil não fizer uma seleção pro Neymar, ele até se cita, né? 94 foi assim, foi assim lá atrás com o Pelé. Tem um craque ali. Tem um cara que trabalha pra esse craque jogar e decidir, né? Não, E você acha que essa essa questão pressão da- que existe, por exemplo, a Copa América foram Romário e Bebeto. Aí os paulistas queriam Miller e Careca. Acabou jogando Miller e Careca, Sim, mas não era titular, não era o titular. Pode se preparar que essa declaração foi de hoje e com certeza o craque Neto vai dar resposta pro Lazzaroni na mesma medida. Mas e aí, a sua opinião qual é nessa treta, torcedor? Você acha que o Neto merecia ter ido pra Copa? O Lazzaroni errou ou ele tava com a razão? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião.